Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula de eletrônica analógica, tá? Hoje nós vamos estudar mais um diodo, só que dessa vez é um diodo muito famoso, o diodo emissor de luz, né? Que é conhecido simplesmente como LED e é muito utilizado, tá? No final da aula eu vou disponibilizar alguns exercícios semelhantes aos que eu vou resolver aqui com vocês, para que vocês possam treinar em casa, né? E desenvolver a disciplina pessoalmente, né, particularmente, tá? Então, vou disponibilizar para vocês também os slides em PDF, mas vocês podem pausar, né? No finalzinho eu vou passar os exercícios. Vocês podem pausar o vídeo para resolver aqui no vídeo mesmo, tá? Só dar um pause, copiar para o caderno e resolver, tá bom? Vamos lá, vamos dar início. Sobre o diodo emissor de luz, né? O que a gente vai ver? Vamos ver primeiro as suas características principais, o circuito simples com LED e um projeto de circuito simples com LED também, tá? O diodo emissor de luz, em primeiro lugar, é uma tradução de Light Emitting Diode, que a gente chama de LED, né? O termo LED, né, significa Light Emitting Diode. E esse LED, né, o diodo emissor de luz, ele pode ter diversos aspectos e diversos tamanhos, tá? Porque muitas vezes a gente acaba encontrando no mundo da eletrônica, né, em placas eletrônicas ou comprando por aí e tudo mais, LEDs que tem mais ou menos essa cara aqui, né, que é um LED comum, um LED de 5 milímetros. E esse LED é típico, né? Então muitas pessoas acabam pensando que o LED só pode ter esse formato aqui, mas não é verdade. O LED ele pode ter um aspecto quadrado, ele pode ser um LED de 10 milímetros, ele pode ser um LED menorzinho, né? 3 milímetros. Ele pode ser um LED de montagem em superfície, SMD, que é o que está dentro das lâmpadas de LED domésticas, né? Então existem vários formatos para LED. Não existe um formato único, né? Ou seja, a cápsula do LED, o encapsulamento pode ser diversificado. Da mesma forma, a gente tem uma diversidade de cores para o LED, né? Ele não é só de cores primárias, né? A gente pode ter uma variedade de cores para um LED. Não é essa paleta de cores para o LED, ela não é, digamos assim, uma paleta muito grande, né? Porque ela depende de alguns elementos químicos que vão fazer essa cor acontecer, mas é uma paleta considerável, né? É um dispositivo luminoso e é óbvio que a principal utilidade de um dispositivo que emite luz é emitir luz, é acender, né? O principal objetivo de uma lâmpada é acender. Só que a lâmpada de LED, né, ou o LED em si, ele é muito utilizado para fins de sinalização, né? Porque a sua luminosidade é muito boa, tem várias cores, é fácil de achar. Então o pessoal usa muito LED para fazer sinalização, né? Quando a gente olha uma televisão com um LED aceso, né? Vermelho e verde, ou verde, a gente consegue saber se a televisão está ligada, está energizada, se você ligou a televisão, né? Tudo mais. Assim como hoje se usa LED em qualquer coisa, né? Em geladeira se usa LED, em máquina de lavar, os celulares usam LED, tudo usa LED, né? Daqui a pouco a gente tem LED em tudo que é lugar. E é óbvio que o LED ele traz uma economia fundamental, né? Do ponto de vista de eficiência energética, o LED ele consegue emitir bastante luminosidade com o mínimo de gasto, né, de energia possível. Então ele tem uma eficiência energética muito alta. A gente não vai discutir essas propriedades entre lâmpadas nessa disciplina, né? Isso aí é uma parte da luminotécnica, né? Em que a gente consegue comparar, né? E verificar diferenças entre lâmpadas e principais vantagens e desvantagens. A lâmpada de LED é muito boa, mas ela tem algumas desvantagens, né, em relação a outras lâmpadas, mas é óbvio que as vantagens que ela traz são significativas e, portanto, a lâmpada de LED, a iluminação a LED, ela é uma grande alternativa no mundo moderno, tá? Vamos nos concentrar no aspecto do componente eletrônico chamado LED, né? Vamos observar esse componente. Em primeiro lugar, o símbolo do LED é esse aqui. Se você observar, é o mesmo símbolo usado para o diodo retificador, com exceção dessas duas setas, né, que apontam para fora do diodo, né? Ou seja, essas setas
estão apontando, estão mirando para fora, né, para a parte externa do símbolo do componente, né? Isso é importante porque existe um outro diodo que tem o símbolo desse outro diodo tem as setas apontando para dentro do componente, né? É o fotodiodo. Fica aí como dica de pesquisa, tá? Mas o símbolo do LED é esse aqui, com duas setinhas apontando para fora. E esse símbolo, portanto, trata-se de um diodo. Logo, ele tem dois terminais que têm nomes específicos, o anodo e o catodo, tá? Isso aqui é um aspecto comum, né? Não é o único, como eu comentei, mas é um aspecto comum e existe uma característica física, né? Nesse aspecto, nesse formato de fabricação do LED, que é o fato de um terminal aqui, ó, ser maior do que o outro, né? Se você ver essa perninha, esse terminal, ele é menor em relação ao outro. O anodo é maior, porque o anodo ele normalmente é conectado a um potencial, a um polo positivo da fonte, e o catodo é menor porque é conectado a um polo negativo, né? Polo positivo aqui no anodo, polo negativo aqui no catodo, vai determinar a polarização direta do diodo, em que o diodo vai deixar a corrente passar, e esse diodo vai funcionar, né? No caso do LED, na polarização direta, o diodo funcionando, o LED vai acender, tá? E vai emitir luz. Então existe essa diferença. Quando você compra um LED, né, com esse formato aqui, ele tem um lado que é menor do que o outro, né, para a gente poder visualizar quem é o anodo e quem é o catodo. É uma forma simples de visualizar. Tem outros mecanismos para a gente avaliar, como a distância dessa aba aqui, ó. Essa aba aqui, essa saliência, né, que está saindo para fora do LED, ela é menor do que essa saliência aqui. Essa saliência aqui é maior, né, também significando que é o anodo do LED, é onde a gente normalmente conecta o positivo da fonte de alimentação, tá? Esse é o símbolo do LED. E como eu disse, o LED ele possui várias cores, né? O LED, quando ligado, quando funcionando, quando corrente elétrica passa por ele, ele é capaz de emitir luz visível ou invisível, né? A gente tem aqui, ó, um feixe aqui de luz infravermelha, né? Uma curva de luz infravermelha, infrared, e essa luz infravermelha ela é invisível aos olhos, né? Ou seja, o LED pode acender, mas ele pode emitir uma luz que a gente não enxerga, né? Então ele está aceso, mas a gente não está vendo luz nenhuma. Esse é normalmente o LED usado naqueles televisores que tem um controle remoto com um LED na ponta, né? Toda vez que você aperta um botãozinho do controle, aquele LED do controle remoto acende com luz invisível. Então a gente não enxerga ele acendendo, mas ele está acendendo, né? As televisões mais modernas já usam Bluetooth, que é um pouquinho melhor, né, para o mundo de hoje, mas está valendo aí no exemplo. E a gente tem outras curvas aqui de luz visível, né, que é, por exemplo, o vermelho, né, o verde, estão aqui como exemplo. E essas curvas, elas são diferentes, por quê? Porque todo LED possui uma tensão de funcionamento, né, eu estou colocando aqui a tensão VK, a tensão de joelho, onde ele vai funcionar bem. Todo LED possui uma tensão VK na polarização direta, que é a tensão que ele precisa para funcionar, né? No caso do diodo retificador, o diodo de silício, o VK é o tal do 0,7 volts que a gente considera. No caso do LED, qual é a tensão que o LED precisa para funcionar na polarização direta? Essa tensão depende da cor, né? Se você observar aqui, ó, a curva de infravermelho, essa curva que está aqui em rosa, até porque como infravermelho é invisível, a gente precisa fazer uma curva colorida aqui para poder enxergar, né? Essa curva, ela está mais ou menos aqui no nível do 1 volt e pouquinho, né? Se a gente traçar uma linha reta aqui, mais ou menos, está em torno de 1,2 volts, né? Se a gente conseguir traçar aqui deixa eu tentar traçar uma linha, né? Se a gente seguir aqui uma linha retinha, mais ou menos, a gente está em torno de 1,2 volts, 1,3 por aí, tá? Assim como no caso da branca, da luz do LED de cor branca, a gente está numa faixa grande, né, próximo de 5 volts, né, o que é uma tensão de funcionamento muito grande, né? Então essas curvas aqui, elas estão ordenadas de acordo com a tensão VK que é necessária para poder ligar o LED, né? O LED infravermelho ele consome uma tensão bem pequena, é fácil de ligar.
O LED branco, azul, verde, por exemplo, são LEDs que consomem tensões bem altas, né, na faixa de 3,5 a 5 volts. Então a gente precisa, né, de uma tensão um pouquinho maior, né? Como por exemplo, duas pilhas alcalinas, elas vão gerar no máximo 3 volts, né? Duas pilhas, cada uma tem 1,5 volt, já 3 volts não seria suficiente para ligar um LED verde bem, né? Um LED azul bem, um LED branco bem. Por que eu digo bem, ligar bem? Porque se você observar aqui, deixa eu tirar essas marcações. Se você observar aqui, a curva do LED azul, né, ela se estende, né, por uma faixa muito grande, né, ela vem até aqui embaixo, ó, de tensão. Ou seja, a curva do azul começa no 1 volt em pouquinho e ela vai subindo, passa pelo 2, pelo 3. A curva do azul termina mais ou menos no 4,5. Né? Então a curva do azul ela percorre toda essa variedade de tensão. Isso quer dizer o quê? Que o LED azul, com 1 volt e pouquinho, ele acende. Né? Com 2 volts e pouquinho, ele acende também. Com 3 volts, ele acende. Só que a gente precisa conseguir determinar uma faixa de luminosidade bastante eficaz. Né? Seria meio que perguntar com qual valor seria o ideal para ligar um LED azul, de tal forma que a luz seja eficiente, né? Que a gente consiga ligar com qualidade o LED, né? Para ele brilhar, para o LED acender de uma forma razoável. Né? O LED azul ele pode ser ligado de mais ou menos 1 e pouquinho até 4,5 volts. Mas qual seria a tensão? Uma tensão bem legal para a gente conseguir colocar no LED azul para ele funcionar. Seria em torno de 3 volts, 6, né, 3,7, por aí. E por que a gente tem mais ou menos esse valor? Porque se você observar aqui, ó, eu tenho uma linha que está traçada horizontalmente em torno do valor 20 miliamperes, né? O que esses 20 miliamperes significam? 20 miliamperes é uma corrente ideal para percorrer o LED. Ou seja, eu tenho aqui o símbolo do LED, né? Se eu conseguir fazer com que através do LED passe uma corrente de 20 miliamperes, eu vou garantir para você que o LED vai brilhar numa intensidade luminosa boa com uma excelente eficiência energética. Então 20 miliamperes é como se fosse um valor meio que padronizado, né? Toda vez que a gente quer ligar um LED, a gente procura fazer com que através do LED corra uma corrente de 20 miliamperes, né? Por isso que a gente tem essa linha horizontal aqui em 20, e isso vai demarcar os pontos de operação de cada cor de cada LED, né? Por exemplo, o LED infravermelho a 20 miliamperes, ele consome mais ou menos 1,2 volts. O LED amarelo a 20 miliamperes, ele consome mais ou menos 2,3, 2,4. O LED branco a 20 miliamperes, ele consome mais ou menos 4 volts. Né? Ou seja, a gente consegue ter um gráfico em que a gente, com 20 miliamperes percorrendo o LED, a gente já tem um valor, né, meio que pré-determinado, pré-definido, de qual a tensão média que a gente deve ter em cima do diodo no funcionamento, tá? Isso quer dizer simplesmente que para cada cor eu vou ter uma tensão de trabalho diferente se eu quiser colocar uma corrente de 20 miliamperes, tá bom? Essa corrente de 20 miliamperes ela é muito importante, tá? Porque a gente não pode colocar no LED correntes muito altas, né? Um determinado momento, se a gente colocar correntes muito altas, o LED ele pode acabar acendendo e liberando uma radiação luminosa muito intensa, né? Ele vai dissipar uma potência muito grande que ele pode acabar se danificando, né? Então a gente evita trabalhar em faixas maiores, ou melhor, muito maiores do que 20 miliamperes, né? A gente evita trabalhar, o que seria mais ou menos muito maior, né? 25 miliamperes é muito maior? Não. 30 miliamperes é muito maior? Não. Geralmente a gente evita trabalhar numa faixa superior a 40 miliamperes. 40 miliamperes já é muita coisa, né? Então a gente evita trabalhar nessa faixa, né? Essa faixa aqui a gente não deseja trabalhar. Toda vez que a gente projeta um LED, a gente projeta ele para uma corrente de aproximadamente 20 miliamperes e evita fugir desse valor, tá? Acima de 40 miliamperes a gente já não pode garantir que o LED vai funcionar corretamente. E se você colocar o LED para operar a 30 miliamperes, por exemplo, 30 miliamperes, então ele vai acender mais do que com 20? Vai.
e é menor do que 40, então o LED provavelmente não corre risco, né? Então se eu colocar o LED para trabalhar a 30 mA, ele vai acender mais do que com 20 e ele vai estar abaixo da faixa perigosa, né? Ele vai estar abaixo de 40. Então isso aqui está ok? Está ok de um ponto de vista experimental, mas do ponto de vista prático, de um ponto de vista eficiente, isso aqui também não está muito bom, porque 20 mA é um ponto de operação do LED em que ele tem a melhor eficiência energética, ou seja, em que ele consegue irradiar mais luz com o mínimo de consumo de eletricidade, né? Então 20 mA é uma corrente satisfatória, muito satisfatória para o LED. Então a gente sempre tenta projetar o LED para trabalhar com 20 mA, tá bom? Abaixo de 20 mA o LED não vai conseguir iluminar satisfatoriamente. Acima ele vai iluminar mais, só que ele vai perder rendimento, né? Ele vai começar a gastar muito mais para poder iluminar esse pouquinho a mais que ele vai iluminar, tá? Então 20 mA é o valor ideal, tá bom? Na polarização direta, o LED trabalha dessa forma. O VK, a tensão para funcionar na polarização direta, depende da cor. A gente vai fazer alguns exemplos, tá? E quando o LED trabalha na polarização reversa, né? Se eu colocar um LED polarizado reversamente, o que vai acontecer, né? Lembrando que polarizar reversamente é pegar o LED, ligar numa fonte de eletricidade e ao invés de ligar o positivo da fonte no anodo, eu estou ligando o positivo da fonte no catodo, né? Ou seja, seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá aqui o meu LED e o lado positivo dessa fonte, ao invés de estar aqui no anodo, que seria o ideal para ele ligar, ele está aqui no catodo. O que acontece se eu colocar o LED na polarização reversa, que seria esse caso? O que acontece é que para o LED funcionar na polarização reversa, a tensão geralmente é alta. Na maioria das vezes ele não vai acender. Alguns LEDs têm uma tensão reversa em torno de 20 volts, por aí, né? Mas essa tensão ela não é, digamos assim, padronizada para todos os LEDs. E na prática, como a gente nunca quer que o LED fique em polarização reversa, né? Ou seja, para que a gente vai projetar um LED, uma lâmpada para nunca acender, né? Na prática, como a gente nunca faz uma lâmpada para nunca acender, a gente não usa e esse valor ele nem sempre é fornecido, né? Mas é possível consultar a tensão reversa, né? A tensão de ruptura do LED, o VBO do LED, é possível consultar na internet. Alguns LEDs têm um VBO até baixo, né? Em torno de 5 volts, o que é pequenininho e não é bom. Mas alguns LEDs têm um VBO bastante alto, bastante elevado. Isso faz com que o LED praticamente não acenda na polarização reversa, tá? A gente praticamente não coloca o LED em polarização reversa, então a gente só vai estudar o LED na polarização direta. Portanto, esse aqui é o circuito que a gente vai analisar. No caso, a gente tem uma fonte de eletricidade, o terminal positivo está aqui em cima, ó, é a barra maior, e a barra menorzinha que está aqui embaixo é o terminal negativo da fonte, o polo negativo. E a gente está aqui, ó, coloquei um resistor e o LED em si. Muda se eu colocar o LED no lugar do resistor e o resistor no lugar do LED, né? Se eu colocasse igual está aqui nesse circuito, né? Primeiro eu coloco o LED aqui e depois o resistor, não muda nada, né? Porque isso é um circuito em série. Na prática nada vai ser alterado, né? Colocar o resistor, o LED na frente, um atrás, isso não vai modificar em nada. A análise vai permanecer a mesma, tá? Mas geralmente isso aqui é o circuito simples que a gente encontra na literatura de um LED. E o que acontece? Essa fonte de eletricidade, evidentemente, vai fornecer energia elétrica para o circuito, e a gente tem esse resistor aqui que desempenha um papel fundamental. É esse resistor que vai ter um impacto significativo para que a corrente no LED não seja muito grande, né? Porque lembra, se a corrente no LED, se essa intensidade de corrente for muito alta, esse LED vai queimar, né? Ou se ela for muito baixa, esse LED não vai acender. Então, quem vai desempenhar um papel para selecionar, para poder ajustar a corrente para o valor mais desejável, que é 20 mA, é esse resistor aqui. Então, esse resistor tem um papel fundamental na nossa análise, nossa abordagem, tá bom? Vamos fazer um exemplo, tá? Para poder clarear essa ideia. Tem aqui um exercício. Uma fonte de eletricidade positiva aqui, negativa aqui de 6 volts. Um resistor de 100 ohms de resistência, lembra que
eu coloco a letra R aqui, porque nesse aplicativo que eu uso para colocar o circuito, não dá para colocar a letra ômega, tá? Então eu coloco R, mas entenda isso aqui como 100 ohms, beleza? Isso é muito normal, né? Muito comum em sites de venda, por exemplo, como eu já citei. Às vezes no site o cara não quer colocar a letra ômega, né? Porque é um pouquinho mais difícil, e o cara coloca R, né? Para substituir a letra ômega quando não dá para colocar a letra ômega. Então eu coloquei o Rzinho aqui, tá? Mas é um resistor de 100 ohms. E a gente tem um diodo LED, um diodo emissor de luz. E eu já estou dizendo aqui para vocês, ó, que esse diodo LED, quando ele está aceso, quando ele está ativo, ele trabalha na faixa de 4 volts quando está ativo. O que significa isso? A gente pode supor que esse LED que trabalha na faixa de 4 volts é um desses três aqui, ó. O verde, o azul, o branco, é um deles, tá? Qual é, evidentemente eu não sei, mas é um desses aqui que trabalha na faixa dos 4 volts. Eu já mostrei aqui para vocês, ó, a tensão de funcionamento desse LED, quando ele está trabalhando bem, ele trabalha com 4 volts. Como é que a gente vai analisar então esse circuito? A análise desse circuito é idêntica à do diodo retificador. Se você não teve problema para analisar o circuito com diodo retificador, você não vai ter nenhum problema para analisar com LED. Por quê? A fonte, ela coloca no circuito 6 volts. O diodo, para funcionar, vai utilizar 4 volts. Quantos volts vão sobrar aqui para o nosso resistor? 2 volts. Exatamente isso. Ou seja, esses 2 volts é o que vai ficar aqui no nosso circuito. Tá? Desculpa, é o que vai ficar aqui no nosso resistor. A fonte gera 6, o resistor pega 2 e o LED pega 4 volts. Fim de papo. Se a fonte fornecesse 20 volts, né, se essa fonte tivesse 20 volts, só para exemplificar, esse LED aqui continuaria usando só 4 volts, tá? Porque para funcionar ele vai precisar de 4 volts, não mais nem menos. Tá? Então, se essa fonte fornecesse 20, esse LED ia pegar 4 volts, ao invés de sobrar 2, iam sobrar 16 volts para esse resistor. Mas como não é o caso, só sobrou 2 volts porque a fonte fornece 6. E aí, para determinar a corrente elétrica que vai passar no LED, ou a corrente elétrica que vai passar em todo esse circuito, né, porque só tem uma corrente que vai circular aqui, o que eu vou calcular? Eu vou calcular a lei de Ohm em cima desse resistor. Deixa eu apagar aqui. Né? Lembrando, só para recapitular aqui, ó, tem 2 volts nesse resistor, tá? Eu vou aplicar a lei de Ohm nele. Se eu aplicar a lei de Ohm aqui nesse resistor, o que eu vou determinar? Eu vou determinar a corrente elétrica que passa no resistor. Mas é evidente que se essa corrente passa pelo resistor, é porque essa corrente veio da fonte de eletricidade. E se essa corrente veio da fonte, passou pelo resistor, essa mesma corrente vai passar pelo LED, tá? Isso significa que se eu conseguir encontrar a corrente elétrica que passa pelo resistor, eu consigo encontrar, por consequência, a corrente elétrica que vai passar pelo LED, tá? Então vamos calcular a corrente elétrica usando a lei de Ohm. Corrente elétrica é a tensão em cima de uma resistência, tá? A tensão em cima do nosso resistor é 2 volts. E o nosso resistor ele tem 100 ohms de resistência. Isso significa que 2 dividido por 100, a nossa corrente elétrica vai ser de 0,02 amperes. Ou, simplificando, 20 miliamperes. Obviamente que, como eu falei para vocês, 20 miliamperes é a faixa ideal de trabalho de um LED. Isso quer dizer que esse LED aqui, ele a corrente elétrica que está passando por ele é de 20 miliamperes. Então esse LED está trabalhando da melhor maneira possível, né? Ele está trabalhando com a melhor eficiência possível, tá? Fim, esse é o exercício, ok? Essa fonte de 6 volts, o resistor de 100 e a corrente que passa no LED, 20 mA. É evidente que essa corrente de 20 mA também passou pelo resistor e é a corrente que está saindo da fonte. A fonte está liberando 20 mA, passa pelo resistor, passa pelo LED, completando o nosso circuito, tá? Reparem o impacto que esse resistor tem sobre a corrente do LED, né? Esse resistor é de 100 ohms, né? Se esse resistor fosse maior, né, 200 ohms, por exemplo, a corrente ia ser menor.
Se esse resistor fosse menor, 50 ohms, por exemplo, essa corrente ia aumentar para 40 miliamperes. Então, a corrente que vai passar no LED depende em grande parte desse resistor aqui, tá? É por isso que muitas vezes a gente precisa fazer um projeto para acender o LED e o valor mais importante de calcular é o valor do resistor que a gente vai colocar em série com o LED, tá? Como o impacto desse resistor é significativo, a gente precisa ter uma equação em que eu consiga escolher o resistor ideal para qualquer sistema. Porque, vamos pensar, né? Quando a gente compra um circuito, quando a gente quer montar um circuito, né, fazer um trabalhinho, um projeto, a gente geralmente compra uma bateria comercial, né, uma pilha comercial, né? E aí a gente tem alguns valores padrões, né, como por exemplo, você pode comprar uma pilha de 1,5 V ou ligar duas pilhas de 1,5 V e ter 3 volts. Você pode comprar uma bateria de 9 volts. Você pode usar uma bateria de 12 volts e por aí vai, né? Valores geralmente fáceis de achar com baterias. Mas, por exemplo, é muito difícil você conseguir encontrar uma bateria de 17,3 volts. Eu preciso de uma bateria de 17,3 volts. Muito complicado, né? Geralmente a gente está algumas vezes limitado a esses valores que são mais fáceis de encontrar no mercado. E a gente compra LED também nas cores comerciáveis, né? Ou seja, você compra um LED da cor que o camarada vende. Ah, eu quero um LED vermelho, eu quero um LED azul, né? Um LED alaranjado, amarelo, o infravermelho e por aí vai. E o LED, dependendo da cor, ele já tem uma tensão de funcionamento um pouco padronizada, né? Como eu falei. Para cada cor, a gente já vai ter praticamente a tensão que o LED de trabalho do LED, né? O LED azul mais ou menos trabalha aqui na faixa de 4 volts. Então a gente também já tem um valor meio que pré-determinado dependendo da cor do LED, né? Então, por exemplo, qual o LED que a gente poderia trabalhar? Um LED vermelho. Vou comprar um LED vermelho e a gente consegue perceber que o LED vermelho ele trabalha mais ou menos na faixa dos 2 volts, né? Ou 1,8 volts, né? Então vamos colocar aqui que o LED vermelho trabalha na faixa de 1,8 volts. Então você comprou uma bateria, vamos colocar de 9 volts, e você comprou um LED vermelho. E o LED vermelho trabalha com aproximadamente, né, uma bateria de 9 volts e um LED que trabalha com aproximadamente 1,8, um LED vermelho. Você comprou esses dois elementos. Aí fica a pergunta: que resistor deveria comprar? Será que esse resistor de 100 ohms, que funciona bem nesse sistema que a gente calculou, que deu 20 mA, será que esse resistor de 100 ohms também funcionaria se eu colocasse uma bateria de 9 volts ao invés de uma de 6 e um LED vermelho ao invés de um LED que trabalha com 4 volts, que poderia ser, por exemplo, azul? Será que esse resistor poderia se manter em 100 ohms? Claro que não. Provavelmente o sistema não ia funcionar bem, não ia funcionar com a mesma eficiência. Isso significa que se eu for mudar a fonte de eletricidade, se eu for mudar o LED que eu estou trabalhando, eu vou precisar mudar o resistor com que eu estou trabalhando. E se eu for usar uma fonte de 9 volts e um resistor vermelho de 1,8 volts, qual o valor do resistor que eu deveria comprar para que a corrente fosse de 20 mA também? Essa é uma pergunta muito típica, né? Eu vou fazer um exercício já sobre isso, mas a equação essencialmente é essa. Para a gente determinar o LED, o resistor que a gente vai ligar no circuito em série com LED, para que a corrente seja de 20 mA, né? Tá aqui já o valor, a gente vai ter que trabalhar com essa equação. E menos VK dividido por 20 mA, dividido por 0,02, tá? Tá tudo isso descrito aqui, né? Ou seja, a gente quer uma corrente de 20 mA para evitar problema no diodo, então a gente precisa saber qual resistor que eu vou usar, tendo o valor de tensão e o valor do LED que a gente vai trabalhar. Vamos fazer um exemplo aqui, um exercício. Eu tenho uma bateria de 5 volts, né? Simples assim, arrumei uma bateria de 5 volts, uma fonte de alimentação de 5 volts, eu já tenho essa fonte e eu comprei um LED
que trabalha com 2 volts, né? Provavelmente um LED laranja, né? Um âmbar, que seria mais ou menos esse aqui, ó, que trabalha na faixa dos 2 volts, tá? Eu tenho esse LED e essa bateria. Qual resistor que eu deveria escolher para que a corrente que vai sair da bateria e vai passar pelo LED seja exatamente 20 mA? Essa é a nossa pergunta fundamental. Qual deve ser esse resistor para que a corrente seja exatamente 20 mA? Eu quero essa corrente. Minha pergunta então vai ser: qual o resistor que eu deveria comprar? Qual o valor dele? 100, 200, 300, 1000, 2000? Qual seria o valor? A nossa equação vai ser essa aqui. Na prática, a gente está fazendo a mesma conta que a gente sempre fez, só que a gente está trocando a corrente pela resistência, né? Na equação, para calcular a corrente, a gente coloca a corrente que vai passar no LED. A gente pega a tensão da fonte, diminui a tensão que o diodo consome, né? 0,7, 1,5, 2, 4, por aí vai, e divide o valor de tensão que vai estar no resistor pelo resistor. E a gente acha a corrente. Aqui, se você ver, a gente passou o I para cá e o R para cá. A gente só manipulou essa equação dessa forma, tá? Mas o resto vai se manter o mesmo. Vamos fazer esse raciocínio aqui. Vamos lá. A bateria gera 5 volts. O diodo já está na polarização direta, evidentemente, né? A bateria gera 5. O diodo vai pegar 2 volts. Quantos volts vão sobrar para o resistor? 3 volts. A gente vai aplicar a lei de Ohm aqui. Para aplicar a lei de Ohm, ou seja, para saber a corrente, eu tenho que pegar a tensão, que é 3 volts, e dividir pela resistência. Só que eu não sei qual é a resistência aqui, né? Então a minha equação está faltando 2 variáveis aqui, não vai dar para calcular. Só que aí que tá, essa variável aqui, a corrente, ela não é desconhecida. Qual é a corrente que a gente quer que passe no circuito? 20 mA. Então essa corrente, ela não é uma incógnita. Essa corrente é 20 mA, né? Ela é 0,02 amperes. Isso aqui é o que a gente quer, a gente já sabe essa corrente. Eu quero que passe aqui por esse resistor 20 mili, que é a corrente que vai passar pelo LED também, a corrente ideal para o LED trabalhar. Como é que eu vou fazer então essa equação? Essa equação vai ficar 0,02 amperes igual 3 volts dividido por R, que é o que eu realmente não sei. É só eu passar esse 0,2 para cá dividindo e volta esse R para lá multiplicando. Então vai ficar R igual a 3 volts dividido por 0,02 amperes. Se a gente fizer essa conta, a gente vai obter R igual a 150 ohms. Então, isso quer dizer que o resistor que eu deveria escolher para que a corrente seja exatamente 20 mA é um resistor de 150 ohms. Repara que essa equação que eu coloquei aqui, né? Essa equação aqui, ó, R, 3 volts dividido por 0,02, é exatamente essa equação aqui, ó, né? O R que a gente quer colocar, o resistor em série, ele é a tensão da fonte E menos a tensão do diodo, VK. Quanto é que dá aqui, ó? E, 5 volts, a tensão que o diodo trabalha, 2 volts. 5 menos 2, 3. É o que eu já coloquei aqui, né? Divide por 0,02, que é a corrente que a gente quer, que é o que já está aqui embaixo da equação. E a gente obtém o resultado do resistor, que vai ser de 150 ohms, tá? Isso quer dizer que, se esse resistorzinho aqui tiver o valor de 150 ohms, se eu comprar um resistor de 150, eu vou conseguir garantir que a corrente elétrica que vai passar nesse circuito e vai passar pelo LED é de exatamente 20 mA. Ok? Esse é o exercício, tá? É bem simples, não é complexo, né? Eu vou deixar aqui alguns outros exercícios para vocês treinarem. E dessa forma a gente consegue escolher o resistor apropriado, né? A gente consegue escolher o resistor correto para o LED e para a bateria que a gente está conectando, exatamente para evitar danos no LED, para evitar que o LED acenda bem o suficiente e não se danifique, tá bom? Vou passar aqui os exercícios que a gente tem, tá?
para vocês fazerem. Também vou disponibilizar em PDF todos, mas se quiser fazer aí já pode pausar o vídeo, resolver esse exercício no caderno, tá? Primeiro eu vou fazer, esse primeiro exercício é igual àquele primeiro exercício que a gente fez. Aqui a gente tem que determinar qual é a corrente que passa pelo LED, né? Ou seja, eu já tenho o valor do resistor, eu quero saber qual é a corrente que vai passar pelo LED. Aí você vai ver, essa corrente ela é muito grande, ela é igual a 20, ela é maior que 20, né? Menor que 20, não, o LED vai queimar, o LED não vai acender o suficiente, o LED vai trabalhar bem, né? Lembrando que a corrente não precisa ser perfeitamente 20 mA, né? A corrente pode ser 22, 19, 18, 23, 25, todos esses valores próximos de 20 mA são ótimos, né? 20 mA é um ponto ideal. Nem sempre é fácil de atingir, mas é um ponto ideal, tá? Nesse exercício eu quero que vocês calculem qual é a corrente elétrica que está passando por esse LED usando esse circuito, essa bateria, esse LED que vai trabalhar com 1.2 volts, provavelmente um LED infravermelho, e esse resistor de 150, tá? Esse outro exercício é a mesma coisa, né? A gente tem uma fonte, um resistor e um LED, e você vai determinar qual é também a corrente que passa por esse LED. Aí eu te pergunto, né? A corrente é muito alta, muito baixa, a corrente está ótima para o trabalho do LED, tá? Você vai resolver isso aí e vai me responder, né, de acordo com aquele primeiro exemplo que a gente fez, tá? Esse aqui é mais um, pode pausar aí quando quiser e resolver. Determine qual é a corrente que passa pelo LED, tá? LED de 2 volts, resistor de 330. Agora esse aqui é para determinar qual é o resistor, tá bom? Cuidado, é o segundo exemplo que a gente fez. Eu tenho uma fonte de 24 volts, um resistor de 3.5, um diodo LED de 3.5 volts. Então, a minha pergunta é, qual resistor que eu deveria colocar aqui, qual o valor desse resistor, para que a corrente esteja em torno de 20 mA? Qual resistor que eu deveria colocar? Resistor de 1K, né, 1000 ohms, 2000 ohms, 500, qual o valor desse resistor? E aí você vai ter que determinar de acordo com aquele segundo exemplo que a gente resolveu, tá? Eu quero saber o resistor apropriado aqui para esse LED poder acender bem, tá bom? Esse exercício aqui é a mesma coisa, qual é o resistor que eu devo usar, essa é a nossa pergunta, para que a corrente esteja em torno de 20 mA. É o mesmo princípio, eu estou mudando aqui os valores para a gente treinar, tá bom? E é isso aí, tá? Podem resolver. Eu vou disponibilizar também um PDF com todos esses exercícios, tá? Para vocês poderem levar no celular, né? Ou lerem, se preferir, se não puder ficar pausado no vídeo, né? Poder fazer depois, ou anotem no caderno. E bons estudos, bons exercícios. Qualquer coisa, estamos aí, nos veremos em breve. Tchau, tchau. Bons estudos para vocês.